Bem-vindo ao canal e podcast MetaCérebro, onde discutimos neurociências para melhorar sua memória, foco e aprendizagem. Mapa mental. Será que ajuda de fato na memorização o uso de mapas mentais? E se sim, como fazer um mapa mental realmente eficiente? Eu sou o professor Cleiton Mendes, sou neurocientista do Laboratório de Citogenética Humana da UFPA e neste vídeo vamos aprender tudo sobre mapa mental, mas de uma maneira especial, de uma maneira diferente, de uma maneira que eu desenvolvi para você raciocinar sobre o mapa mental e ele ser de fato uma grande ajuda na tua memorização, no teu aprendizado, beleza? Vamos lá, primeira coisa, nesse vídeo nós vamos aprender sobre a minha visão do mapa mental, como eu comentei, o que é o mapa mental de fato, os desafios e as vantagens e desvantagens também do uso dessa técnica. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve aqui no canal, aproveita para você não esquecer para receber outros vídeos, deixa seu like se você gostar aqui do conteúdo e deixa suas dúvidas também aqui embaixo, beleza? Já se inscreve aí. Vamos lá. Galera, primeiro, o que é o mapa mental, né? Praticamente todos devem conhecer o que é mapa mental, mas só para deixar claro. Mapa mental é uma técnica de aprendizagem também, de organização, né? As pessoas usam também para o trabalho, como se fosse um fluxograma, mas entenda como se fosse um módulo central, e desse módulo central você tem ramificações de informações, como se desse uma noção de mapa de fato, de trilhas, de ruas, vamos imaginar dessa maneira. Então, essa é uma forma de explicar o mapa mental. E por que mapa mental? Existem algumas referências que a nossa mente funcionaria daquela maneira, uma ramificação neuronal, uma inter-relação entre as ideias, as palavras, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito agora da alusão à neurociência. Só entenda o exemplo básico do que seria o mapa mental, tá? E ele pode ser feito de várias formas. Pode ser feito no caderno, né? Pode ser feito em programas como o Xmind, o MindMaster, entre outros aí que você pode encontrar na internet, beleza? Por que muitas pessoas utilizam o mapa mental? Bom, primeira coisa, como ocorre no cronograma, também utilizam muito o mapa mental por influência social. Você aprende com outras pessoas que estão fazendo, acha aquilo legal, parece interessante, você vai e aplica, mas sem raciocinar muito bem sobre a qualidade ou por que você está fazendo aquilo. Essa é uma influência, grande parte dos nossos comportamentos são por influências sociais, sem o mínimo de raciocínio, geralmente. Então, existe uma influência social para você utilizar o mapa mental. E também é legal, porque ele realmente pode te ajudar a ter um olhar geral sobre o conhecimento, sobre o conteúdo, vamos falar disso daqui a pouquinho. Então ele vai organizar visualmente algumas informações. Então é interessante por esse aspecto também, por isso que muitos utilizam, tá? E realmente quem está utilizando o mapa mental, uma boa parte também, realmente está buscando melhorar e aumentar seus resultados, etc. Então é uma ferramenta realmente interessante. Nós utilizamos mapas também dentro do método hipermemória, do método de aprendizagem que eu criei, só que de uma maneira completamente diferente. Não é um mapa mental que você conhece, que é o nosso assunto da nossa aula de hoje. Vamos continuar então. Então é por isso que geralmente utilizam vantagens então agora do mapa mental, tá? Para você entender e saber aí. Primeira coisa, vantagens. Exige uma reflexão sobre o conteúdo, né? Quando você vai desenvolver o mapa mental, tem uma vantagem natural de fazer o mapa, porque para você fazer o mapa, você precisa mergulhar no conhecimento e no conteúdo. Porque ele vai exigir que você tenha um poder de síntese, até de certo ponto interessante, e você consiga colocar ali as informações do conhecimento do conteúdo específico. Vamos imaginar que é de um livro, tá? Então, tem um tema específico em texto e você vai criar o seu mapa. Então, exige o trabalho mental de pegar aquela informação e colocar no mapa, tá? Então, exige uma reflexão sobre e uma maior organização também. Gera uma organização visual, como eu acabei de comentar. Beleza? Agora vamos para as desvantagens, tá? Desvantagens de usar o mapa mental tão famoso. Primeira coisa, criam geralmente os mapas como se fossem grandes resumos. Você provavelmente já cometeu esse erro. Pega um conteúdo X e aí você pega todo aquele conhecimento e coloca no mapa mental. Esse é o teu objetivo. Você quer colocar no mapa mental. Então o mapa mental se torna um grande resumo do primeiro conhecimento. Por que isso é um problema? Primeira coisa, você vai gastar um tempo gigantesco, muitas horas, às vezes dias, e vai ficar mais confuso ainda do que o próprio texto. Afinal, quantos aqui já fizeram um mapa mental, gastou muito tempo e no final teve que voltar e estudar com outro conhecimento, com um livro ou com um curso que você estava usando?
Então, gasta-se muito tempo e ele fica muito confuso pelo erro de fazer o mapa mental como se fosse um resumo, beleza? E essa estratégia também de você utilizar como resumo é simplista demais também. Você só por fazer um mapa mental, você imaginar que está aprendendo mais, não faz sentido neurocientificamente falando. Por quê? Porque o teu cérebro ele utiliza vias específicas, comportamentos específicos seus para dizer para ele que de fato aquele conhecimento é importante e ele guarda ou não guarda. Então, são vias realmente muito complexas que levando em consideração muitos fatores do teu comportamento emocional, entre outros, para decidir se guarda uma informação ou não. Aí você imaginar que só fazer um mapa, um resumo de um conteúdo, você vai aprender mais, é muito simplista. O teu cérebro ele não vai aprender mais só porque você quer ou porque você fez o mapa. Por quê? Porque você fazer o mapa, você não está obedecendo aos princípios e às vias que o teu cérebro entende para ele guardar informações. Então é uma técnica também muito simplista, levando em consideração a competência de aprender neurologicamente falando, tá? Então, um outro problema, como no cronograma, fazer um mapa mental, ele pode, e geralmente é, uma grande ilusão de aprendizagem. O que é ilusão de aprendizagem? É você se iludir que aprendeu de fato. É você estudar de uma maneira que você se ilude que aprendeu o conhecimento, mas na verdade não aprendeu. Quantas vezes você estudou um conhecimento, um conteúdo, você tinha certeza que aprendeu, mas na hora da prova não lembrou de nada, ou na hora que precisou do conhecimento não lembrou de nada? Porque a tua prática te engana que você aprende, só que você de fato não aprende. Você cai na curva de esquecimento, que você deve aprender mais aqui daqui a pouquinho, e na verdade você está se iludindo que você aprendeu. Ilusão de aprendizagem vem do conhecimento também de um dos cursos abordados também lá no curso de Harvard, sobre a ciência do aprendizado. Eles abordam esse tema com a ilusão de competência, que também é a ilusão de aprendizagem aqui. Beleza? Então, fazer um mapa mental também pode e geralmente é uma grande ilusão de aprendizagem, se você não souber fazer da maneira correta. Beleza? Outro ponto importante, não otimiza o conteúdo. Geralmente, essa forma de fazer um mapa mental baseada em resumo, querendo resumir o conhecimento, você na verdade não está otimizando o conhecimento, você está tentando resumi-lo de maneira diferente. Então ele ficou ainda mais confuso e tem as mesmas informações. E você precisa otimizar o conhecimento, por quê? Porque você não tem todo o tempo do mundo. Você tem poucas horas por dia para aprender os conhecimentos que você precisa, seja para uma prova ou na vida profissional ou pessoal. Então você precisa ao máximo saber estrategicamente como diminuir, otimizar aquele conhecimento para você conseguir estudar muita coisa e conseguir revisar também da maneira adequada, ter tempo de revisar para você poder realmente aprender. Então, o mapa mental feito dessa maneira como resumo, ele não otimiza o conhecimento também, que é uma das grandes desvantagens. Outra desvantagem, não quebra a curva de esquecimento. Você deve conhecer a curva de esquecimento de Ebbinghaus, o grande cientista que estudou o conhecimento dos primeiros. E na curva de esquecimento, imagine aqui um gráfico. Quando você estuda, você tem um pico de aprendizado, só que nas primeiras horas já cai ali 50%, e em 2 dias você tende a lembrar apenas de 28% do que estudou. E nos próximos dias, menos ainda. Você vai ver em outros vídeos aqui revisões sobre a curva de Ebbinghaus com mais detalhe. Só entenda que em 2 dias, por exemplo, você tende a lembrar de 28%. Imagina em 1 mês, em 2 meses. Você fazer um mapa mental não quebra a curva de esquecimento. Por isso que você vai esquecer também, provavelmente como já deve estar acontecendo com você. Então fazer o mapa mental também não faz você quebrar a curva de esquecimento e por isso você vai esquecer praticamente tudo. Beleza? Mesmo fazendo o mapa. E a última desvantagem desse nosso ponto aqui, de várias, não evita os 2 tipos de esquecimento, o terceiro e o quarto tipo de esquecimento. Nós temos 4 tipos de esquecimento. O terceiro e o quarto tipo, que é o foco agora, é o terceiro tipo, é não transformar memória de curto prazo em longo prazo, por isso você esquece. E o quarto tipo é o esquecimento real, que você até aprende uma informação, mas por você não revisar, não utilizar essa sinapse, ela é destruída e você perde de fato, que se chama esquecimento real. Fazer o mapa mental não faz naturalmente você transformar a memória de curto prazo em longo prazo, porque não é assim que funciona. Não é você fazer um mapa que vai dizer para o teu cérebro que essa informação deve ser transformada em longo prazo. Então você cai no terceiro tipo de esquecimento. E por você não saber reutilizar as informações no tempo adequado, na revisão adequada, da maneira adequada, a tua sinapse ela não fica ativa daquela memória que você até conseguiu aprender e ela acaba sendo destruída e você esquece.
Para você evitar o terceiro e quarto tipo de esquecimento, você precisa estudar de uma maneira muito bem estratégica, obedecendo os princípios que o teu cérebro entende que ele precisa daquele conhecimento e ele guarda as informações. O nosso cérebro entende, ele sabe, ele guarda as informações obedecendo princípios e vias e comportamentos muito específicos, para ele decidir se ele guarda essa informação ou se ele esquece. E você vai aprender mais sobre isso em outros vídeos também, tá? Agora, beleza, professor, você já falou das desvantagens, né? Muitas desvantagens e duas vantagens. Tá, como então poderia ser melhor um mapa mental? Como deveríamos fazer um mapa mental de melhor forma? Vou deixar algumas sugestões aqui rápidas neste vídeo. Primeiro ponto, parte de uma estratégia bem definida com passos anteriores. Não adianta você fazer um mapa mental, sentar, pega um conteúdo e faz um mapa. Isso é muito simples. Antes de você sentar e fazer um mapa, existem muitas coisas que devem ser realizadas estrategicamente para você ter um estudo eficiente. Fazer um mapa é um pedacinho só de uma estratégia muito bem definida que você deve saber realizar. Então, fazer do mapa mental parte de uma estratégia de fato de aprendizagem, como o método hipermemória por indução, que é o método que eu criei, por exemplo. Nós utilizamos um mapa, mas não é um mapa mental normal, é um mapa de ancoragem, onde eu ensino como ancorar memórias para você lembrar de uma quantidade muito, muito maior do que você lembraria sem os mapas de ancoragem, beleza? Então, fazer parte de uma estratégia realmente mais bem definida. Segundo ponto, como poderia ser melhor um mapa? Focado no objetivo. Então, não é um resumo do conhecimento. O teu objetivo que deve guiar o teu mapa, a construção do teu mapa. É o teu objetivo que deve guiar o que você pega do conteúdo para adicionar no mapa e você de fato aprender. Tá? Então, é alinhado ao objetivo. Terceiro ponto, muito importante, otimização dos conteúdos. Você não faz um resumão do conhecimento. O mapa mental não é para ser feito um resumo, mas sim você saber colocar as palavras adequadas que ancorem as memórias adequadas daquele conhecimento. E eu ensino isso dentro do método hipermemória. Você tem que saber como fazer isso. Então, o terceiro ponto é otimização de conteúdos, de conhecimentos. O teu mapa ele tem que ser uma grande âncora de memória, de grandes conhecimentos. Então, de 50 páginas, você ter um mapazinho pequeno que te lembre as 50 páginas do conhecimento que você realmente precisa. Então, otimizar os conhecimentos, de fato, o conteúdo nele. Quarto ponto, conteúdo com âncoras instaladas. O conhecimento, não só colocar o conhecimento no mapa, mas ter as âncoras instaladas da maneira adequada para você, de fato, lembrar. Não adianta você fazer o mapa só pegando os pontos específicos. Você não vai lembrar só por isso. Você tem que criar as âncoras adequadamente. Um outro ponto, as relações entre as ideias, né? Você precisa criar seu mapa, não comprar de outro, porque aquele mapa significa para você muitas coisas, então deve ser realizado dessa maneira. Ele deve ser dinâmico, então esse é um dos problemas do mapa de resumo também, é o mapa estático, ele deve ser dinâmico por quê? No aprendizado você vai descobrindo coisas que você precisava aprender, você vai modificando e você vai deixando o teu mapa mental cada vez mais inteligente. Eu ensino tudo isso dentro do método hipermemória. E um outro ponto, que façam parte, né, de uma estratégia de revisão de fato. Você tem que utilizar esse mapa para você revisar da maneira adequada, porque senão ele não vai gerar memória. Você fazer o mapa até esse ponto aqui não vai fazer com que se transforme em memória de longo prazo, para você evitar o terceiro tipo de esquecimento. E não vai fazer você evitar o quarto tipo, que é, por não revisar, perder o que já aprendeu, por exemplo. Então, fazer só o mapa desse jeito, ele não vai gerar isso. O que vai gerar e transformar isso tudo, além de vários outros passos que eu não estou comentando aqui, devido ao nosso tempo, é você ter revisões nos dias adequados, do jeito adequado, pelo tempo adequado, utilizando o cérebro da maneira adequada. Por isso que nós temos, por exemplo, em um dos passos nossos da construção, da aplicação do método hipermemória por indução, são as revisões de ativações sinápticas. Eu ensino nossos alunos e mentorados a fazer as revisões de ativações sinápticas, fazendo com que você aprenda de fato de longo prazo e evite o esquecimento do que já aprendeu, sabendo exatamente quando tem que revisar, como revisar, onde revisar e tudo organizado de uma maneira muito inteligente em um lugar só. Então o teu mapa mental também ele precisa fazer parte de uma estratégia de revisão muito bem definida, porque senão você não vai aprender também, tá? Em resumo, pessoal, o nosso cérebro ele só guarda o que precisa e ele obedece a vias muito bem determinadas para ele lembrar de conhecimento ou não.
Não adianta você estudar muitas horas, igual um maluco, os livros ou para uma grande prova, seja lá qual for o teu objetivo. Não adianta você estudar todos os dias, muitas horas, sem estratégia, porque isso não indica para o teu cérebro que ele deve aprender aquilo. Ele obedece a vias muito bem específicas. Então, você tem que estudar da maneira adequada. Se você quer, de fato, aprender a aprender da maneira que o seu cérebro realmente guarda informações, como eu e os meus alunos, aqui embaixo tem um link para você conhecer o método hipermemória por indução. Lá na página tem um vídeo meu explicando tudo sobre o método, na página tem todas as informações também, assim como depoimentos dos nossos alunos aprovados em primeiro lugar em concursos públicos, aprovado em várias provas médicas, entre outros resultados. São centenas de alunos aprovados com o método hipermemória por indução. Alunos meus que revisam mais de 20 temas por dia, 20 temas médicos por dia, 20 temas em 1h30. Tudo isso é possível? Sim, se você tiver estratégia. E eu não estou falando de técnicas de memorizações que você vê aqui pela internet. Estou falando de método criado por neurocientista, método baseado em neurociência avançada de fato, comprovado e validado. Então, te convido, esse foi o nosso conteúdo do Mapa Mental, espero ter te ajudado, te trago mais clareza sobre a estratégia, sobre a técnica Mapa Mental e te convido a clicar aqui no link e conhecer o método hipermemória por indução. Conheça e faça a tua inscrição, que eu tenho certeza que esse método vai transformar completamente a tua forma de aprender. É um método inovador e diferente de tudo que você já viu. Clica e conheça o método. Um forte abraço.